Então vamos prosseguir com a exposição do livro de Isaías. Estamos caminhando para o final e estamos hoje no capítulo 35. O tema desse capítulo é o seguinte: venha para o reino de Deus, o reino de paz plena e perenal. Desde que o mundo é mundo, exceto o período antes da queda, que o mundo nunca teve paz plena e perene, nunca. Nem mesmo Israel, o povo de Deus, desfrutou de paz plena e perene. A igreja nem se fala, porque a igreja, desde seu começo, só foi guerra, guerra espiritual, Mas esse capítulo de Isaías promete paz plena e perene. Então, um dia, este mundo desfrutará da parte de Deus a paz plena e perene. Você está à procura de paz? É o que o mundo mais proclama, é a necessidade de paz. Proclama, reclama e almeja paz. Só se fala em paz, só que nunca houve paz e, dependendo do mundo, nunca haverá paz. Nós vamos chegar a um capítulo de Isaías em que ele retrata o mundo como um mar agitado, onde não há paz. Mas eu pergunto para você hoje, que está me ouvindo, você está à procura de paz? Eu sei que está. Então, venha para o reino de Deus. No reino de Deus há abundância de paz. A paz que todos procuram está à disposição no reino de Deus. Se você ainda não tem paz, venha para junto do povo de Deus. Torne-se membro e comece a desfrutar todos os benefícios do reino de Deus, inclusive a paz. Torne-se membro do reino de Deus. Nós estamos falando membros da igreja. Você pode se tornar membro da igreja e ainda não desfrutar paz. Mas se pelo o novo nascimento, como Jesus nos ensinou, você conseguir ver o reino de Deus e vendo, conseguir entrar no reino de Deus, aí Deus promete a você plena paz. Mas ainda não é a paz perene, certo? Mas teremos, o crente, aquele que já entrou no reino de Deus, tem grande potencial para ter paz, pois aquele que é o príncipe da paz, uma vez disse: deixo-vos a paz. E ele estava dizendo para hoje, paz, uma paz funcional nos dias de hoje, nos dias dele, que ele disse, nos dias de hoje. Deixo-vos a paz. Uma paz, inclusive, uma paz incondicional, porque ele disse: não vou-la dou como a dá o mundo. Porque a paz que o mundo dá é condicional. A paz é se você tem boas condições financeiras, boas condições de saúde, sua família está em paz, onde você trabalha está tudo em paz. Nós estamos num mundo em que a paz não é plena, tampouco perene, porque nós vivemos num campo minado. De repente explode uma bomba.
E é nessa hora que explode a bomba que Jesus disse: deixe-vos a paz. Ele terminou dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí uma pergunta que não quer calar é: onde fica esse lugar de paz plena e perene? No céu ou na terra? Pelas menções aqui, fica bem claro que a interpretação bíblica é importante ter base, né? Ter embasamento hermenêutico e exegético, né? Pelas menções de localidades geográficas conhecidas e muitas vezes citadas na Bíblia, o cenário é a terra. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, se tratar do reino de Cristo na terra no período de 1000 anos, bem esclarecido no livro de Apocalipse. Sinto muito, com todo o carinho pelos amilenistas que porventura me ouvem. Para ser hermenêutica e exegeticamente sincero, devo explicar essa passagem de forma literal. Não consigo ver ou pensar em deserto florescendo no céu, nem que lá haverá lugares com nomes como lá no céu, lugares com nome de Saron, Líbano, Carmelo, águas arrebentando no deserto, etc. Como ainda dirá Isaías, Deus, nesta passagem, promete cumprir o propósito pelo qual Ele criou a terra, para ser habitada, isto é, para ser desfrutada em plena paz, em plena e perenal paz, o que nunca ocorreu na história da humanidade, desde a queda. Essa promessa é muito coerente com a promessa em Salmo 37, que significa a mesma coisa: terra boa para se morar, lugar de paz, perene e perenal. Portanto, temos neste capítulo a seguinte mensagem para o nosso coração: a grande esperança dos crentes de todas as gerações é habitar em uma terra de verdade, onde de verdade haja plena e perenal paz. Você quer esta paz? O primeiro ponto explicativo dessa mensagem, que fomenta o desejo, a carência e a fome pela paz, é: o que faz que a paz seja perene e perenal lá no milênio, né? Já que descobrimos que essas coisas não se passam na terra, né? Mesmo em Israel, depois que a Assíria é derrotada, não se passa não significa isso, porque vem a vitória do Senhor contra a Assíria, passa pouco tempo, vem a Babilônia, passa pouco tempo, vem outro país, e Israel nunca tem paz perenal, né? Então essa passagem, embora Israel desfrutava de certa paz após a vitória do Senhor contra os seus inimigos, né, essa paz não era nem plena e nem perenal, né? Então, o que faz que a paz seja plena e perenal? E a resposta está no texto, claro. É a visível e gloriosa presença de Deus, né? A paz perene quer dizer duradoura, plena quer dizer sem nenhuma possibilidade de turbulência, guerra, preocupação, ansiedade, depressão, né? Coração batendo forte, né?
É a presença de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus, por isso que temos a paz. Mas essa paz não é perene e nem plena hoje em dia, mesmo na vida dos crentes, porque de vez em quando os crentes vacilam na fé. E na correria da vida, nas preocupações da vida, nas ansiedades da vida, né? E até dos desinteresses da vida. O crente deixa de perceber e desfrutar da presença de Deus e lá se foi a sua paz, né? Mas nesse dia não, a promessa de paz plena e perenal é devido à visível e gloriosa presença de Deus. Vejamos os versículos 1 a 4. O deserto e a terra se alegrarão, e o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará, deu-se-lhe a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo e de Saron. Olha quantas promessas. Essas promessas, por si só, não são fontes de paz, né? Essas promessas iniciais aqui, por si só, não são mentores da paz, não produz paz, né? Porque alguém pode estar num lugar, né, onde pode exultar, onde o deserto vai florescer, né, e haverá abundância de tudo, né, e ainda não tem paz, né? Um exemplo disso são os ricos desta terra, né, que tem tudo, mas tudo mesmo, só que não tem a presença de Deus, aí está cheio de ricos com depressão. Imagina um rico com depressão. Alguns ricos até se suicidam por causa da depressão, né? Chega a esse ponto, porque não tem a presença de Deus. Então, o que lemos aqui no início, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhes a glória do Líbano. Eu sei que na terra nunca ocorreu essas coisas aqui, embora não sejam mentores da paz, ela é fruto da paz, né? É resultado da paz, né? Lá no reino de Deus, os participantes do reino de Deus verão essas coisas, verão o deserto, a terra se alegrar, o ermo exultar e florescer, florescer abundantemente, todo mundo vai ficar alegre, que nem quando a gente vê algo florescendo, crescendo, se desenvolvendo, e a criação de Deus progredindo, a gente não tem quem não fica alegre. Só que eles, por si só, não são promovedores da paz, são frutos da paz. Nesse caso aqui, são frutos da paz. A paz é que vai gerar isso aqui. Mas olha aqui a grande promessa: eles verão a glória do Senhor. Por isso que é a visível e gloriosa presença de Deus. Então, a promessa aqui que haverá paz plena e perene, porque os participantes do reino de Deus verão nesse período de 1000 anos a glória do Senhor, né? E o esplendor do nosso Deus, ou seja, a presença de Deus, né? Então, quando nós conseguimos enxergar a glória do Senhor, o esplendor de nosso Deus, então a paz floresce. Isso atualmente é possível, né? Mas nós temos que obedecer à palavra de Deus, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Isaías
E Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Porque se não desfrutarmos da presença de Deus, não temos essa paz, né? Você já desfrutou de uma paz? Frequentemente a gente desfruta de uma paz plena, né? De uma alegria extraordinária. Já desfrutou disso? Especialmente quando você está em oração, lendo a Bíblia, ou descobre na palavra de Deus um estudo maravilhoso, seu coração se enche de alegria. É porque a presença de Deus está ali com você, né? Então, mas como eu disse, há descuido, há desinteresse, né? Há pecado, e quando o pecado vem sobre nós, aí a presença de Deus não é mais conosco, né? Nós vamos chegar lá em Isaías, no capítulo que diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, o segredo da paz perene e plena é a presença de Deus, quando nós conseguimos enxergar a glória de Deus e o esplendor, e o seu esplendor. Isso será possível em toda a plenitude no milênio, né? No milênio não haverá problema, descuido, desinteresse ou qualquer desvio da presença de Deus. Os nossos olhos verão, né? Nós veremos com os nossos olhos, como disse Jó. Essa era a esperança de Jó: os meus olhos verão, eu verei o meu Redentor, né? Então, no milênio haverá plena e perenal paz, porque Deus está presente. Mas como nós sabemos, no milênio, inicialmente só entrarão os que nasceram de novo, né? Tanto da nossa geração, a partir dos apóstolos para cá, a partir de Jesus para cá, como os que se converterem na grande tribulação por meio da pregação do Evangelho do Reino pelos 144 mil pregadores lá, né? Muitos se converterão. Os que o anticristo não conseguir matar passarão vivos, transformados espiritualmente, né? Não transformados fisicamente como os da igreja, porque os da igreja passarão para o reino com o corpo transformado, totalmente transformado. Mas os que se converterem no milênio, na grande tribulação, e passarem para o reino do milênio, passarão só com a transformação espiritual. Então, passarão com os pecados e com os defeitos, certo? Porque se não houver transformação corporal, como nos promete a Bíblia, né? Aí haverá ainda as limitações. Então, os crentes que passarem da tribulação para o milênio terá que lutar contra as limitações, as mesmas de hoje, né? Além disso, eles gerarão filhos durante o milênio. E filho de crente não é como filho de peixe, né? Filho de peixe, peixinho mas filho de crente não é crente, né? Inclusive, no livro de Apocalipse, fala que os filhos dos crentes finalmente vão juntar com Satanás para se rebelar contra o rei de Jerusalém e contra Jerusalém. O rei de Jerusalém é Jesus Cristo, né? Então, as limitações haverá no milênio. Por isso a exortação aqui, para que se goze plena paz, mesmo com as limitações, no milênio é mais fácil do que hoje, né? Porque lá está Deus, está Jesus reinando pessoalmente, né? No trono de Davi, sentado no trono de Davi, em Jerusalém, né? Então, aí por isso a exortação para quem não conseguir, os que têm limites, né? Como nós hoje somos limitados, os que passarem da tribulação para o milênio terão as mesmas limitações. Então, por isso, daí as exortações aqui, fortalecei as mãos frouxas, ou seja, fracas, né? Ainda haverá mãos fracas, fraquezas, fraqueza emocional, psicológicas, né?
física, mas a ênfase está, mãos aqui não significa, é uma metáfora para uma estrutura emocional, espiritual, né, fraca. E firmai os joelhos vacilantes. Que em Hebreus 12 fala da pessoa que cometeu pecado. Ele fica com as mãos frouxas e os joelhos trôpegos. Aí, pela confissão, lá em Hebreus, pela confissão dos pecados, lá em Hebreus 12, o crente fortalece as mãos e os joelhos trôpegos e não fica mais mancando, para que se desvie o que é manco e seja curado. Ou seja, a vontade de Deus é que nós, hoje mesmo a despeito das nossas limitações, nós sejamos crentes fortes espiritualmente, né? Nós sejamos fortes para proclamar as virtudes de nosso Deus forte, né? Nosso Deus é forte, nós devemos ser fortes, mas o pecado nos enfraquece. Naqueles dias haverá também pecado da parte daqueles que entraram da tribulação para o milênio. Da parte da igreja, os que forem arrebatados, não, porque no abrir e fechar de olhos, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos transformados, né, antes de ser arrebatados para o céu. E quando descermos de lá do céu para participar do reino, já descemos sem as limitações normais que nós temos hoje, né? Como explica Paulo, nós não teremos um corpo corruptível, nós receberemos um corpo incorruptível. Mas os que passarem da tribulação para o milênio conservarão o seu corpo corruptível. Então, por causa do pecado, ou mesmo da incredulidade, que é também pecado, né, ou qualquer vacilo, eles ficarão com as mãos frouxas e com os joelhos vacilantes, espiritualmente, emocionalmente, né, no relacionamento com Jesus, lá do trono, no relacionamento com os irmãos, com a humanidade que está lá no reino, né? Mas aí a exortação é por causa do esplendor da glória de Deus presente. A exortação naquele tempo é a mesma de hoje: fortalecei, né? Mas aí e lá haverá o ministério pastoral de cada um de nós, porque você sabe que cada um de vocês é um pastor do seu irmão, né? Cada um de vocês tem a responsabilidade de exortar, cuidar, animar os irmãos, né? Admoestar os irmãos, né? E naqueles dias também, aí a orientação de Deus naquele dia do milênio é fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: haverá desalentados, né? Haverá tristeza no milênio, né? Exatamente por causa das limitações. Dizei aos desalentados de coração: sede forte, não temais. Olha aqui, eis o vosso Deus, né? Então a exortação dos tempos de Isaías para Ezequias e o povo de Judá, né? As exortações que nós temos para a igreja, para os crentes de hoje, né? Fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos trôpegos, e dizei aos desalentados de coração: sede fortes. Você diz para os seus irmãos: seja forte, irmão, seja forte. A igreja existe, a função da igreja, muitos membros de igreja, eles são isolados, alienados da função da igreja. Eles não exercem a sua função, ele nunca se importa com os irmãos, nunca diz para o outro: seja forte, nunca exorta: seja forte, né? Não diz isso. Eles vivem só para si,
ele vai para o trabalho, volta para casa, domingo ele sacode o pó da Bíblia, né? E vem para a igreja, né? Não foi essa a intenção de Deus para a igreja. A igreja é um lugar cheio de pastores, né? Onde cada um é pastor do seu irmão, com a função de exortar, de ensinar, de ajudar. Está cheio de passagens na Bíblia. Paulo mesmo diz em Colossenses: aconselhai uns aos outros, aconselhai mutuamente, né? Exortai uns aos outros. Hebreus diz: encorajai uns aos outros. Aí no milênio, mesma coisa, um ajudando o outro e dizendo: irmão, fortalece-se no Senhor, né? Seja firme, Deus está presente, Deus é poderoso, não é isso que nós falamos? Leia as promessas, lembre-se das promessas de Deus, nunca falhou. Não é agora que as promessas de Deus vão falhar em sua vida. A exortação lá do milênio é: eis o vosso Deus. Só que a diferença hoje é que nós vivemos por fé e não pelo que vemos, diz Paulo aí em 2 Coríntios capítulo 5, né? Nós vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Mas, por outro lado, temos o Espírito Santo e a palavra de Deus diante dos nossos olhos, né? Mas naquele dia, quando se diz eis o nosso Deus, nós podemos até tocar no nosso Deus, porque Ele estará sentado pessoalmente no trono, né? Então, mas mesmo assim, o ser humano naturalmente só muda de endereço, né? Só quando ele é plenamente transformado que ele é diferente. Então, nesse dia, mesmo o ser humano estando na presença física do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, presença física do Deus unigênito que estava no seio do Pai, mesmo assim ainda vacilará os joelhos e ficarão fracos, né? Mas a história desses 4 versículos é o que faz que a paz seja perene e plena, de tal maneira que vamos desfrutar das bênçãos da época, ou seja, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. E o que faz desfrutar dessa paz perene e plena no milênio? A presença gloriosa de Deus. É a mesma de hoje, só que nesse dia vai ser vista. Por isso que eu coloquei a visível e gloriosa presença de Deus. Agora, meus irmãos, vamos e convenhamos. Imagine você em algum canto da terra, onde além de tudo que a sua alma tem, que são os primeiros versículos aqui do capítulo, de tudo de bom, o que você nem sonhou, né? Nunca sonhou, mas sempre desejou. Imagine, além disso tudo, você também contar com a presença gloriosa de Deus. Maravilhoso, não é? Então, esses versículos aqui destacam alguns tipos de pessoas lá do milênio, que são os mesmos de hoje, de sempre, né? As mãos frouxas, os joelhos trôpegos e vacilantes, desalentados de coração, né? Cegos, surdos, coxos, que é o próximo versículo, né? Porque diz: então abrirão os olhos, né, dos cegos. Aí, tudo isso se resolverá, essas pessoas com esses problemas, mãos frouxas, joelhos vacilantes, desalentados, cegos, surdos, coxos, mudo, né? Tudo isso vai ser resolvido, né? Porque Deus promete aqui, ó: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem,
a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Ele está ali bem perto, né? Se você for atacado, ameaçado, até hoje é assim. Não devemos temer as ameaças, os ataques de Satanás, de qualquer que sejam os inimigos, né, usados por Satanás, porque Deus nos salva, está ali perto para nos salvar, né? A pergunta aqui é, que tipo de salvação aqui? Pelo contexto aqui, é salvação física, né? Salvação física e espiritual também, mas não é a salvação da alma, né? A salvação da alma, todos os que estão aqui já conseguiram, né? Porque nasceram de novo. Então não se refere no milênio, essa salvação aqui não se refere à salvação da alma. Se refere à questão dos que está ameaçando aquela pessoa que está com a mão frouxa, o que está ameaçando aquele que está com os joelhos trôpegos, o que está ameaçando aquele que está desanimado, desalentado. Não deve ficar, isso vai ser resolvido, porque o Senhor está ali para salvar você de qualquer inimigo que possa aparecer, embora no milênio não haja esses inimigos, porque o arqui-inimigo de Deus e nosso está preso e acorrentado, como diz o Apocalipse. O dragão, o diabo, será preso, aprisionado, né? Tá certo? Então não haverá, no milênio, uma das coisas boas é que o Éden inicial voltará, né? No Éden não tinha nenhum problema, o problema só veio depois da queda, né? Lá no milênio, tudo favorece a alegria, a paz, né? O amor, né? Tudo, tá certo? Então, o que faz que a paz seja plena e perene no milênio, no reino de Deus? Nunca esqueça, para não esquecer agora, nunca esqueça que naquele dia também será a visível e gloriosa presença de Deus. Amém? O segundo ponto aqui que destaca a busca da paz e a solução dessa busca dessa paz, né? Porque lá haverá paz perene e plena, né? Aí, o que mais fará que a paz seja perene e plena? Já vimos que no começo que o que faz com que a paz lá no reino de Deus seja plena e perenal é a gloriosa presença de Deus. Mas o que mais? O que mais faz que essa paz seja perene? E a resposta é: o que mais fará a gloriosa presença de Deus? Porque agora, o primeiro ponto é a gloriosa presença de Deus promoverá a paz no reino de Deus. Mas a presença de Deus vai fazer mais coisas. E aqui Ele remove todas as marcas deixadas pelo pecado no ser humano. Certo? As principais marcas deixadas pelo pecado, um deles é a cegueira, né? Lembra que quando Jesus andava por ali com os discípulos, encontrou um cego de nascença e os discípulos logo ligaram a cegueira com o pecado, lembra? Eles ligaram e perguntaram para o Senhor: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele ficasse cego, né? Então, cegueira da visão, claro, é uma marca do pecado, né? Fraqueza, né? É também outra marca do pecado. Surdos, mudos, né? Então veja o versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos. Então isso também faz com que a paz seja perene e plena, porque a presença gloriosa de Deus vai remover essa marca do pecado. Os cegos voltarão a ver e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Pronto, né?
haverá paz por causa da visão restaurada, da surdez restaurada, essas duas marcas do pecado. Que mais o pecado deixou? Os aleijões, né? Quer seja por acidente ou por nascença, né? São marcas do pecado, assim como outras doenças. Aí diz: os coxos saltarão como o cervo, e a língua dos mudos cantará. Olha, cegos, surdos e mudos, né? A mudez também é uma marca do pecado. Os cegos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, né? Outra marca do pecado é a falta de água, o deserto, né? Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embrasada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Onde outrora vivia os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Então, o que mais fará que a paz seja plena e perenal? Aí isso gera a pergunta: o que mais fará a presença gloriosa de Deus? E a resposta: ele vai remover todas as marcas deixadas pelo pecado no ser humano. Aí haverá, isso aí fomentará a paz, porque a presença de Deus vai promover, né? Tirar as marcas, as manchas do pecado. E voltando aqui a essas marcas, lembre que quando João Batista mandou os discípulos perguntar para Jesus se ele era realmente o Messias esperado, né? Ou seja, o rei dos reis e senhor dos senhores, o rei do reino do milênio. Aí Jesus disse: vai lá, fala para João, os surdos ouvem, os cegos veem, e aos pobres eu prego o reino de Deus. Foi essa mensagem foi dada a Jesus, por Jesus durante seu ministério, né? O ministério de Jesus era reflexo das maravilhas do reino de Deus. Então as promessas de Jesus eram sempre em torno do reino de Deus. Foi assim o começo da sua pregação, assim como de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Então, por isso que nós desfrutamos da presença de Deus, porque pelo menos em termos espirituais, nós deixamos de ser cegos, surdos, mudos e aleijados, não foi? Porque Deus curou a nossa alma de tudo isso. Por isso, essa é a diferença entre ser religioso, membro de igreja, e ser nascido de novo. Porque uma vez que a gente nasce de novo, que significa a ressurreição do Espírito que morreu lá no Éden, a gente passa a não ter problema de cegueira espiritual. Nós pegamos a Bíblia e nós lemos e entendemos, nós temos acesso à oração, nós temos discernimento da vontade de Deus, nós temos percepção da presença de Deus, né? Então nós falamos do amor de Deus, compartilhamos, né? Nós deixamos de ser cego, surdo, mudo e aleijado, né? Por isso que a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas, né? Porque em Cristo Jesus nós não somos mais aleijados, Deus nos transformou a nossa vida espiritualmente. Amém? Então, a remoção das marcas do pecado é uma das razões pelas quais a paz no milênio será plena e perenal, porque não há mais marcas, não há mais rastro do pecado. Tá certo? Mesmo para aqueles que entrarem salvos da tribulação, que entrarem ainda com as limitações, inclusive do pecado, né? Mas o pecado será tratado imediatamente e Deus curará as marcas imediatamente. Não é como agora, que o pecado dura até a morte da pessoa, né? E ele vive sofrendo as marcas, o resultado do pecado. O crente de hoje não é para sofrer
as marcas do pecado, se ele for perceptível da presença de Deus. Se ele obedecer Jeremias e se ele obedecer Isaías, quando ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, e confiar na promessa de Jesus, que diz: deixo-vos a paz. Amém? E por último, o que mais fará que a paz seja plena e perenal? Né? E a resposta aqui é mais simples: a presença gloriosa de Deus trará a plena liberdade. Né? Porque paz sem liberdade não existe. Né? Por isso que o crente ele goza paz, porque ele é livre. Né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não foi isso que ele disse? Né? Então, o crente é livre. Né? É claro que frequentemente, como no livro de Gálatas, o crente usa a liberdade para dar lugar à libertinagem, às paixões da carne. Não, aí Paulo escreve: não use da liberdade para dar vazão às paixões da sua carne. Inclusive, a liberdade é das nossas paixões. Né? Outrora, antes de nascermos de novo, de entrarmos no reino de Deus, nós éramos escravos do pecado, escravos das nossas paixões, escravos das sugestões do mundo para pecar, das tentações do mundo, e escravos do diabo. Aí, quando nascemos de novo, uma das maravilhas que acontece imediatamente é a libertação. Né? Os neopentecostais e pentecostais, eles conhecem libertação somente de espírito imundo e de doenças malignas. Então, quando um neopentecostal fala de culto de libertação, ele está falando de pessoas possessas de demônios, né? Por isso que eles têm o dia do desencapetamento, não é? E quando eles são mais equilibrados, não. E também eles usam, quando eles falam de libertação, eles falam de alguém que tinha um câncer, uma doença terrível e foi libertado, né? Não é essa liberdade que a Bíblia ensina. A liberdade é a liberdade da natureza pecaminosa, das nossas paixões, do mundo, com suas tentações, e do diabo, que são os três inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Né? Então, nesse tempo haverá plena liberdade. Né? Aí essa liberdade que o incrédulo não tem, ele acaba não tendo liberdade. Por mais que a enciclopédia Larousse fala da liberdade, de mais de 10 tipos de liberdade. Eu vou ler aqui para vocês, lá da enciclopédia Larousse: liberdade de consciência, liberdade natural, liberdade condicional, liberdade privada, de vida privada, liberdade de associação, liberdade de contratar, liberdade de culto, liberdade de ensino, liberdade de reunião, liberdade de uso do corpo, liberdade do ar, liberdade dos mares, liberdade de trabalho, liberdade individual, liberdade vigiada, e tem mais, né? Eu não copiei tudo, né? Mas eu peguei a página lá da Larousse e comecei a copiar. Aí falei: não, tá bom, né? Mesmo com esse tanto de conceitos de liberdade, o homem sem Deus não tem liberdade, sem salvação não tem liberdade, sem que nasça de novo não tem liberdade. Né? Então, o que mais fará que a paz seja plena e perenal no reino de Deus? É porque a presença gloriosa de Deus trará também a plena liberdade. Né? Aí, isso está onde aqui? Está no versículo 8 em diante, ó. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele.
nem se achará nele, mas os remidos, só os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso é liberdade plena, né? Ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, né? Esse caminho aqui pode ser um caminho figurativo, né? Lembre-se que a interpretação literal admite a figura de linguagem quando o texto exige, né? Esse caminho aqui é o caminho da retidão de Deus, né? O caminho da aprovação divina, Deus aprovando os nossos atos, Deus aprovando as nossas palavras, Deus aprovando os nossos negócios, nossas transações comerciais, Deus aprovando a nossa família, nosso agir com família, né? O caminho de Deus é o mesmo caminho de hoje, o caminho da retidão, né? É o mesmo caminho traçado pelo exemplo do Senhor Jesus, fortalecido pelos 10 mandamentos e pelos princípios bíblicos princípios e doutrinas bíblicas. É esse caminho por esse caminho aqui não entra o corrupto, o imundo não entra, né? Ainda hoje o corrupto, o imundo não gosta desse caminho, de trilhar o caminho das sãs doutrinas, nem se fale. Ele gosta da falsidade, da mentira, da falsa doutrina, dos falsos. Por isso que os falsos mestres conseguem, como nós estamos pregando à noite, né? Hoje à noite, no livro de Judas, por isso que os falsos mestres têm tanto sucesso, né? Porque os ímpios, os imundos, os impuros, né? Os corruptos não vão trilhar este caminho, né? Que é chamado caminho santo, né? Porque eles não gostam, eles não se dão bem, né? Por ele o imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Ou seja, essa liberdade de ir e vir na presença de Deus, né? Hoje fala, eu esqueci, a liberdade de ir e vir está naquela parte, eu não li aqui porque está na parte da liberdade. O conceito de liberdade individual inclui vários outros tipos de liberdade que eu não quis copiar, inclusive liberdade de ir e vir. Mas nesse dia a liberdade de entrar e sair da presença de Deus, né? Aquela intimidade, aquela comunhão com Deus, né? A perversidade não terá lugar em seu coração, a mentira, a inveja, o engano, as meias verdades, né? Que é uma coisa que a gente sofre muito, as pessoas aqui em todo lugar, mas aqui em Uberlândia nunca vi as pessoas gostarem de falar com a gente a metade, fala pela metade as coisas. Filhos enganam os pais falando as palavras pela metade, não são claros, não são abertos, né? Você foi, filho? Fui, mas não fala onde foi. Entendeu? Aí o Eugênio pergunta a Natan, você foi? Fui, pai. Ele acha que não está mentindo, porque usou o verbo fui, né? Mas ele não foi onde o pai pensou que ele foi. Entendeu? Então tenha cuidado, Natan, para não seja completo. Pai, fui no lugar onde o Senhor mandou eu ir e fiz aquilo que o Senhor mandou fazer, e aqui está o resultado. As pessoas não são claras nas comunicações, né? Principalmente nas igrejas, né? Viajei, onde você está? Viajei. Viajou para onde? Fez o quê? Né? Foi uma bênção? O que evangelizou, deu testemunho, Deus abençoou? O que foi que aconteceu? Não, viajei. Né? Então, no milênio não haverá esse tipo de falsidade, né? De engano, de enrolação,
de embromação, né? A liberdade é um caminho livre somente para o povo de Deus, né? Somente para os resgatados, né? E uma das coisas que haverá plena liberdade, agora aqui pode ser um caminho literal, né? Também admite aqui um caminho literal, o trânsito, a liberdade de ir e vir no reino de Deus vai ser plena, né? Porque não haverá perigo, né? Aqui diz, ali não haverá leão, né? Animal feroz não passará por ele e nem se achará nele, né? Então, elimina todo o perigo, né? Leão aqui pode ser representante de qualquer perigo, no ir e vir, né? Hoje a liberdade de ir e vir, por exemplo, não é liberdade, né? Você vai, mas não sabe se volta, né? Claro, voltaremos porque, como diz o Salmo, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então, sairemos de casa e voltaremos porque o Senhor está conosco e o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Amém? Né? Então você vê que muitas coisas hoje, espiritualmente, invisivelmente, são semelhantes ao reino literal, geográfico de Deus. Por isso que Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então nós já entramos no reino de Deus, e a vida nossa, irmãos, a igreja inclusive é um lugar de treinamento para o reino, né? Então nós devemos treinar, trafegar nesse caminho santo, chamado caminho santo, nesse caminho onde o imundo não entra, nesse caminho onde não há perigo nenhum. Nós estamos já nesse caminho, só falta a consumação física, né? O qual promete Isaías no capítulo 35. Agora, imagine só você morar em um lugar onde você pode desfrutar de plena liberdade. Não a liberdade como nós a conhecemos, que por ilusória teve de ser fracionada em vários conceitos, como eu já li aqui da enciclopédia Larousse, né? Então, imagine, em todos os pontos eu coloquei, agucei a sua imaginação. No primeiro ponto, eu nem sei se eu li, mas eu vou ler de novo. Imagine o que faz que a paz seja perene e plena, a visível e gloriosa presença de Deus. Imagine você em algum canto, ali sim, em algum canto da terra, onde além de tudo o que a sua alma tem, de tudo de bom, o que nunca sonhou, mas sempre desejou, ter também a presença gloriosa de Deus. O segundo ponto, o que mais fará que a paz seja plena e perenal? Deus vai remover as marcas deixadas pelo pecado no ser humano, como cegueira, surdez, aleijão, etc., né? Agora eu coloquei também um imagine aqui, ó, esse eu esqueci. Imagine, irmãos, imagine você desfrutar de tudo isso, sem qualquer preocupação com lutas que possa haver. Porque as preocupações, as ansiedades, são todas devidas às marcas deixadas pelo pecado. Mas nesse dia, então vamos imaginar e procurar viver um pedacinho dessas coisas. E, por último, imagine você, já que a paz perene, o que faz a paz ser perene e plena, é que Deus, a presença gloriosa de Deus, trará também a plena liberdade, né? Agora, imagine morar em um lugar onde você pode desfrutar de plena liberdade. Não a liberdade como nós a conhecemos, que por ilusória teve de ser fracionada em vários conceitos, né? Liberdade de consciência, liberdade natural, liberdade condicional, liberdade de vida privada, etc., etc., né?
Então, a conclusão que a pregação nos leva é que ainda não é o céu. Toda essa explanação, todas essas maravilhas, a presença gloriosa de Deus, né? A remoção das marcas do pecado, a liberdade plena, né? Mas ainda não é o céu. Aí existe uma pergunta provocadora para vocês: tá bom aqui ou vocês querem mais? Não tem problema, pode querer mais, porque ainda não é o céu. Então, aguarde, porque tem mais. Além dessas promessas de Isaías, aguardem, porque tem mais. Mais e mais. Voltemos um pouquinho lá onde é dito que o imundo será proibido de passar pelo caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. De onde surgirá esse mundo? De onde surgirá esse mundo? Se só os que nascem de novo entrarão no reino de Deus? O estudo de escatologia pré-milenista, dispensacionalista, revela que os crentes que passarem vivos e com o corpo natural gerarão filhos, além de gerarem filhos, né? Esses filhos serão, muitos deles, incrédulos, e que esses mesmos se rebelarão contra Deus quando Satanás for solto. Esse provavelmente ainda tentará subtrair a paz perene e plena. Por isso é dito que não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Isso no milênio, lá em Isaías 65, versículo 20. Pois é, na eternidade, quando iniciar o que a Bíblia chama de céu, um lugar geográfico, todos os imundos já terão sido eliminados, nem ameaça. No milênio haverá ameaça dos imundos, e ali haverá paz perene e abundante, continuidade do reino de Deus do milênio. Amém?